Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquilo que você disse cantando, diga também rezando. A minha casa é seu lar, Senhor Jesus. A minha casa é sua, é seu lar, Senhor Jesus. Pode entrar. Entra hoje, agora, na minha casa, meu Deus. Entra agora, Senhor, nesta casa que também eu sou. Entra na minha vida. Entra no meu coração. Eu me entrego em tuas mãos, porque eu preciso muito de ti, Senhor. Eu preciso do teu amparo. Eu preciso da tua força. Eu preciso do teu consolo. Você que está diante da TV agora, rezando, mas até te faltam as palavras e você está tão cansado que você tem até vontade de chorar, de cansado que você está. Pede a Jesus agora. Entra, Senhor Jesus, porque eu preciso de alívio na minha vida. Eu preciso, Senhor, que a ternura do teu amor me envolva. Eu estou precisando de salvação. Você que sente que perdeu o caminho, que se extraviou, você que vê que tem feito muitas coisas erradas, que você sabe que desagradam a Deus, e você acompanha a Canção Nova, mas muitas vezes você tem até vontade de não acompanhar, porque você se sente errado pelas coisas que você está fazendo. Deixa Jesus nesta manhã ser o seu Salvador. Diga a Ele: Senhor, eu preciso recomeçar. Senhor, eu preciso da tua salvação. Preciso que o Senhor rompa esse ciclo vicioso no qual eu entrei. E eu te peço, Senhor, a graça de recomeçar. Eu preciso de uma vida nova, meu Deus. Um sopro novo, uma nova graça. Derrama a tua bênção sobre mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Josué, capítulo 1, versículos do 5 ao 9, para você encontrar aí na sua Bíblia e ler esta palavra conosco. Diz assim: ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Sê forte e corajoso, pois farei este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Sim, sê forte e muito corajoso, e cuida de agir segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Preste atenção agora. A fim de que tenhas êxito por onde quer que andes. A fim de que tenhas êxito por onde quer que andes. Não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo que nele está escrito.
Assim farás prosperar teus caminhos e serás bem-sucedido. Não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Sê forte e corajoso, pois farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Sim, sê forte e muito corajoso. Minha irmã, sê forte e muito corajosa. Meu irmão, meu amigo, não é à toa que você ora conosco agora e ouve esta palavra, em que é o próprio Deus quem lhe diz: ser forte e muito corajoso, e cuida de agir segundo a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Eu posso me desviar do que o Senhor me ordena? Não. Se for para cá um pouquinho, nem para a esquerda, meu amigo, nem para a direita. Desde que você queira ter êxito na sua vida, a fim de que tenhas êxito por onde quer que andes. Êxito, a gente muitas vezes traduz como sucesso, a gente como realização, mas a palavra êxito tem muito a ver com saída. Se você for em qualquer aeroporto e você procurar a saída, vai estar escrito lá em português, saída, e embaixo vai estar escrito em inglês, exit, acho que é assim que se diz, né? Exit, né? É êxito. O que é êxito? É saída, é escape. O Senhor está dizendo que se você não se desviar do que Ele te ordena, você sempre vai encontrar uma saída. Não importa qual seja o problema, não importa qual seja o perigo, não importa de onde venha a opressão. Pode ser pelos seus sentimentos e pela sua cabeça que o mal se abata sobre você. Pode ser a perseguição de uma pessoa que não gosta de você ou que quer se vingar de algo errado que você fez contra ela. Não importa que seja o próprio demônio a perseguir você com o inferno inteiro junto. Você vai ter saída. Não poderão te cercar e te oprimir. Não poderão. Essa opressão não logrará êxito. Não terá sucesso. Não funcionará se você for fiel ao que Deus lhe ordena. Você está entendendo? Que a sua vida, a minha vida, a nossa vida não é sem saída e não está sem saída. Qual é a saída concreta para isso que eu estou vivendo hoje? E muitos aqui terão situações diferentes a resolver. Uns dívidas, outros uma doença, talvez até incurável. Outros problemas de ordem de relacionamento. Alguns de ordem matrimonial. Outros por causa de erros graves, pecados que cometeram. E que agora se veem no meio de um poço de areia movediça. Estão afundando. Talvez você se sinta assim, afundando, não é? Cada vez que você pensa que a coisa melhora um pouquinho, ela desanda mais ainda. Quando você acha que os problemas se esgotaram, novos surgem e você percebe que é uma cascata de desencontros e de situações desgastantes, cansativas, perturbadoras, humilhantes. Parece que o mal não tem mais fim. E aí você olha e diz: não tem saída para mim. Eu não sei o que fazer. Não consigo pensar,
não consigo reagir. E nessa hora muitos até se sentem tentados a fazer o mal contra si mesmo, a atentar contra a própria vida. Se você está numa situação como essa, me permita te dizer algo que vai além de mim. Existe uma saída para você. E a saída é se deixar conduzir por Deus e fazer o que Deus te mostrar. Como muitos de nós perdemos a mão na vida de oração, e porque não rezamos, não criamos aquela sensibilidade para escutar no íntimo do coração o que Deus nos fala pessoalmente, não é? Porque quando uma pessoa ela tem um coração puro, quando uma pessoa ela prima pela castidade, esse é um dos prêmios, um dos presentes, um dos frutos da castidade, a capacidade de escutar a Deus, a capacidade de ver a ação de Deus naquilo que está acontecendo. Quando uma pessoa luta para ter uma vida casta e tem um coração puro, o Espírito Santo mostra a ela as coisas com uma clareza absurda. Mas como muitos de nós vamos perdendo isso às vezes pelo meio do caminho, como é que eu vou ouvir o que Deus me diz? Está escrito. Tem lá 10 regras, 10 leis para que você guie a sua vida sem cair no precipício. E se você for fiel a isso, o Senhor pessoalmente está lhe dizendo que você vai ter saída, vai ter escape, vai ter êxito. E muitas vezes a saída vem de onde você menos espera. Uma vida com Deus é uma vida abençoada. A gente não pode não ter coisas acumuladas, sabe? A gente pode não se ufanar de dinheiro, de terras, de casas, de coisas, de riquezas materiais. Mas eu lhe digo, uma vida com Deus, ela é repleta de paz, de alegria, de amor, de realização, de felicidade. É paz nos pensamentos, é paz nos sentimentos, é paz com você mesmo, é paz com os outros, é paz com Deus. Quem um dia já teve paz não vende a sua paz nem por todo o dinheiro desse mundo. E olha, às vezes a gente é tão abençoado que dá até medo. Eu falava para minha esposa ainda ontem, eu dizia assim: meu amor, eu sou tão grato a Deus, porque há pouco tempo o Senhor livrou a nossa vida de um perigo mortal. A minha vida é da minha esposa, de um perigo mortal. A gente esteve face a face com a morte, e o Senhor nos livrou. Aquele dia pela manhã, saindo de casa, sabe quando você sabe que você precisa rezar? A gente sempre reza, mas você sabe que você precisa rezar porque existe um mal à espreita. Existe um mal à espreita. Então eu rezei, minha esposa, meu filho, estávamos juntos ali. A oração foi diferente. Durante todo o caminho nós fomos cuidando. Eu voltei a esse assunto com a minha esposa pelo menos umas 3 vezes. Falei: olha, tome cuidado, porque hoje está um dia diferente. Eu não queria, sabe, influenciá-la, impressioná-la. Então eu fui bem sucinto no que eu dizia para ela. Mas chegando ao nosso destino, achei que a gente estava sossegado. E lá, depois que a gente chegou, onde tudo parecia mais tranquilo, corremos um perigo mortal. Mas o Senhor nos livrou. E saímos ilesos. Enquanto ela ali lidava com o trauma, não é? Porque é sempre um trauma quando você topa com uma possibilidade de morte. Eu, no meu coração, eu glorificava a Deus e dizia: bendito seja o nome do Senhor, que nos assiste em todas as situações, mesmo que o mal caia em cascata sobre nós, de todos eles nos livra o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. E aí algumas pessoas chegavam e diziam assim: eu achava que vocês iam morrer, eu achava que isso ia terminar.
muito pior. E as pessoas diziam e perguntavam: você não ficou impressionado? Isso não foi traumatizante para você? Gente, o meu coração estava blindado pela proteção de Deus, porque não entrou nada de negativo nem no meu coração contra aqueles que tentavam o mal contra nós, nem uma fagulha de mágoa, de ressentimento, mas oração por essas pessoas. E eu digo a você, foi tão grande a graça que Deus nos concedeu, que não tem como é que você paga pela sua própria vida? Aí ontem eu dizia para ela: eu espero em Deus que isso não seja pagamento pelos serviços que a gente faz, porque eu nunca quero ser pago pela evangelização. Eu não quero pagamento, eu quero salvação para mim e para minha família. Se os bens que Deus faz chegar até mim, eles são pagamentos pelo trabalho que eu faço, não quero. Agora, se for o brinde, o bônus, né? Aquele mimo que o pai faz com o filho, eu quero tudo que Deus quiser me dar, mas pagamento não, porque é um prejuízo muito grande. O que eu quero de Deus é a graça dele para a minha vida, é salvação, é céu, para mim e para os meus. E eu te digo com toda certeza de quem tem experimentado isso inúmeras vezes na vida: a nossa união a Deus e a nossa fidelidade a Deus nos faz ter êxito, saída. A gente encontra saída onde a saída não existe, onde todo mundo vê morte, um homem de Deus encontra saída. Onde todo mundo diz: a derrota é certa. Davi dizia isso no Salmo, que os inimigos sentavam e diziam: dessa agora ele não escapa. E aí vinha Deus e o livrava. É assim a nossa vida, sob constante perigo e sob constante livramento. O Senhor nos livra de perigo em perigo. E olha, quanto mais o mal atenta contra nós, mais ele nos enriquece, porque de perigo em perigo que nós vamos sendo livres, vitória sobre vitória, nós vamos acumulando vitória de Deus na nossa vida. Então, irmão, minha irmã, ser forte e muito corajoso, e cuida de não se desviar. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha saída, para que você tenha êxito, para que a sua família tenha escape, onde quer que você ande. Veja, não importa onde a gente vá, se a gente estiver com Deus, vai ter saída para nós. Vai ter saída. Não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo que nele está escrito. Assim, aqui já não é êxito, aqui é outra graça. Então tem saída, mas também tem outra graça. Assim farás prosperar os teus caminhos. Sabe quando você percebe que junto com Deus, tudo que você se envolve vai para frente, dá certo? E quando não dá certo é porque realmente não era para dar? E você dá graças a Deus que não deu certo, porque era uma armadilha, porque era uma maldição, porque aquilo era uma situação de perdição para você? É isso aqui, que essa palavra está dizendo. Porque a gente prospera nos nossos caminhos de duas maneiras: indo fundo num caminho certo, bom, vantajoso, verdadeiramente vantajoso para nós, não de falsas vantagens, verdadeiro vantajoso. Então isso é uma maneira de prosperar. E sabe qual é a outra maneira da gente prosperar nos nossos caminhos? Sendo libertados e desviados do caminho que ia nos destruir. Os desvios de Deus, os caminhos dos quais Deus nos tira, também são prosperidade na nossa vida. Prosperidade não vem só por acúmulo de bens, não. Prosperidade vem por livramento de males que seriam destrutivos para nós. E muitos desses males é igualzinho a maçã caramelada da Branca de Neve, igualzinho. Você já assistiu a Branca de Neve? Assista, vale a pena.
bonita. Hoje é um conto de fadas, mas quando essa história surgiu, ela era um conto de terror, entende? Porque as crianças eram educadas a aprender que o mal era mal com contos de terror. Não era bonita a Branca de Neve. Uma hora pesquisa, procura a história da Branca de Neve original. Era um conto de a criança não dormia, entendeu? E por que os pais contavam esses contos de terror para a criança? Para mostrar a elas que o mal é aterrorizante, para livrá-las de um perigo que pudesse matá-las, de não aceitar coisas envenenadas na sua vida, de tomar cuidado com aquilo que estranhos oferecem para você. Todo pai deveria ensinar isso aos seus filhos. Todo pai, toda mãe. Há um certo terror, eu não poupei os meus filhos. Quando eu morei em Portugal, constantemente tinha propagandas na TV aberta dizendo: tome cuidado com seus filhos nos aeroportos, nos supermercados, e mostrava cenas de pessoas que sequestravam essas crianças para tráfico humano. Eu e a minha esposa, a gente conversava sobre isso, e assim, era aeroporto, supermercado, praças, lugares públicos, grudado com o filho o tempo inteiro. Nossa, Márcio, mas isso não dá sossego. Sossego não tem quem teve o filho levado e não sabe se está vivo, se está morto, o que aconteceu. Louvado seja Deus pela preocupação da gente poder cuidar agora. E o que eu fazia, muitas vezes eu fiz isso na minha vida, a conta-gotas, na medida que uma criança era capaz de compreender, era contado, para que eles também. Isso aterroriza um pai. É bom que um filho participe também desse terror, sabe? Para que ele não seja tragado pelo mal por não ter sido avisado. É um absurdo a gente que é pai e mãe não avisar os nossos filhos dos perigos. E muitas vezes nós somos esses filhos desavisados, que pegamos a maçã caramelada. Volta aqui a história da Branca de Neve. Você olha lá aquela velhinha, aparentemente boazinha, uma bruxa, com uma maçã linda, vermelha, reluzente, mas era envenenada, e que depois de mordida mostra a sua decadência, mas leva a pessoa que mordeu à morte. É prosperidade quando Deus nos livra dessas armadilhas. Nunca reclame, meu amigo, minha irmã, nunca reclame, você que é uma pessoa de Deus, você que é uma pessoa que reza, nunca reclame das coisas que deram erradas na sua vida, porque a nossa vida com Deus, até dando errado, dá certo, porque Deus faz dar errado o que ia ser a nossa desgraça. Às vezes tudo mostrava que era um bom caminho, mas quem garante que você não sucumbiria espiritualmente, você se perderia até por meio daquele suposto benefício? Quem te garante que o envolvimento com esta ou com aquela pessoa, numa fase delicada da sua vida, ia corromper você? Eu aprendi que eu sou confiável até um certo ponto, para mim mesmo, viu? Mas se você confia em você, muito, absolutamente não. Porque eu sou humano, porque eu sou falho, porque cansado, a gente até faz besteira, cansado. Tem coisas que eu e a minha esposa nós não decidimos cansados, porque a gente sabe que não dá certo, não funciona. A gente acha que está atento, a gente acha que está acordado, a gente acha que está prestando atenção, e coisas importantes escapam de nós o tempo inteiro, porque a mente não responde. Então, se um cansaço é capaz de levar você a cometer erros que podem custar a sua vida, imagine outras coisas. Eu tenho a firme convicção que os meus acertos na vida não são nada comparados com as coisas das quais Deus me livrou. Até para a gente ficar humilde, para a gente não pensar assim: eu sou o que sou, cheguei aonde cheguei pelos acertos da minha vida. Não foi. Mas porque unido a Deus eu permiti que o Senhor me livrasse.
tem muito mais livramento na minha vida do que acerto. E não estou tirando os meus méritos, não. Sou esforçado, sou dedicado, amo a Deus, quero melhorar, sou um inconformado com a minha vida. Sou feliz com ela, mas sou inconformado. Eu quero sempre mais, eu quero sempre o melhor, eu quero mudar, sabe? Eu quero, para Deus, ser uma pessoa mais santa, mas sempre inconformado com a minha vida. E sempre feliz. Eu celebro as vitórias. Nossa, gosto de fazer as coisas, gosto de ajudar as pessoas. Tenho, olha, uma alegria nas minhas boas amizades, tenho uma alegria nos trabalhos que eu faço, mas tenho consciência das minhas limitações e sei que pelo pouco minúsculo que eu faço, existe ali uma força poderosa da graça de Deus agindo. Por que as coisas funcionam? Não é pelo mínimo que a gente faz, mas pela imensidão da graça de Deus que se manifesta naquele mínimo que nós fazemos. Você acha que esse mínimo eu não vou fazer? Claro que eu vou fazer e quero fazer mais. Por isso o Senhor diz: tem um caminho a seguir. Não se desvie dos mandamentos se você quiser ter saída. Não se desvie dos mandamentos se você quiser fazer prosperar os teus caminhos e ser bem sucedido. O que é você ser bem sucedido? Que aquele que venha depois de você te substitua bem, que o que você fez tenha continuidade, que o seu legado permaneça. Ou seja, quem se desvia da palavra de Deus, nem os filhos conseguem suceder bem essa pessoa. Quem é que vai te suceder? É aquele que vai herdar o seu legado. É o seu filho, é o seu amigo, é o seu sócio, é o seu aluno, é o seu discípulo. Quando uma pessoa, ela caminha afastada de Deus, toda a obra dela morre, toda a obra, tudo morre. Um dia eu conversava com o Frei Josué, ele dizia: Márcia, uma coisa interessante, quando a gente olha, falando dos ministérios, falando de músicos, falando de pregadores, falando de pessoas que tiveram grandes inspirações de Deus, mas que se desviaram. Aí você vê aquela música que fez tanto sucesso, todo mundo cantava, de repente começa a minguar, até desaparecer junto com a pessoa. Por que não ficou? Padre Jonas, há quanto tempo Padre Jonas não cantava, irmãos? E agora, falecido, e as músicas aí, e parece que depois que ele morreu, as músicas dele ficaram mais bonitas. Entende? Então, esse legado não morre com a morte da pessoa. O legado morre com o desvio da pessoa. Quando você se desvia de Deus, você não deixa nada para os seus filhos. Às vezes até o dinheiro que você deixa serve para eles se afundarem ainda mais. Não faça isso com você mesmo. Está na hora de você voltar para Deus, de você ser de Deus. E se você não foi de Deus o suficiente até agora, agora é a hora de você retomar isso. E ser de Deus o suficiente é quanto, Márcio? É tudo, todo de Deus, todo. Sabe quando você percebe que o seu tesouro é não se guardar para si, e quanto mais você se dá, mais você tem? Eu não sei o que acontece com a cabeça da gente, sabe, gente? A gente, ao mesmo tempo que é inteligente, é meio burro. Porque a gente percebe que quanto mais a gente se dá, mais a gente recebe. Quando a gente mais se dá, Deus mais vem em todas as esferas da vida, materialmente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. E mesmo sabendo disso, a gente fica se guardando, a gente fica se reservando. Não, se dê, porque tudo que na sua vida você não der, você vai perder, tudo. Caixão não tem gaveta. Deus te livre de te enterrarem com joia, porque nem depois de morto você vai ter sossego, porque vão invadir o seu túmulo para poder pegar a joia. Nem isso, nem o que é enterrado com você fica com você. Sabe, tem um tesouro, meus irmãos, que a gente não pode perder, e esse tesouro é o tesouro da vida eterna. Não permita que te tirem isso. Volte para Deus, seja todo de Deus. Não tenha reservas para você, e você verá que um milagre acontece na sua vida. Você pode até dizer assim: mas tem muitas pessoas que tiveram mundos e fundos sem ser de Deus. Mundos e fundos do quê?
Porque a gente não é uma coisa só. Nós não vivemos só numa dimensão. Uma pessoa que é bem sucedida só na dimensão dessa vida, dessa existência humana e limitada, que vai terminar com a morte do nosso corpo. Uma pessoa que só é rica nessa dimensão, ela não é rica, ela é miserável. Inclusive porque tudo que ela tem lhe vai ser tirado. Inclusive antes dela morrer. Se ela viveu o suficiente, vai viver para ver pegarem dela com ela em vida aquilo que ela viveu a vida inteira para poder conquistar. Então você dizer para mim que prosperidade é isso? Não é. Não é. Prosperidade é a gente ter sucesso. Sucesso o que você diz? Fama? A fama desse mundo é passageira. Quanta gente que na sua infância fez sucesso. Você vai falar com seus filhos hoje, eles o quê? Você ainda sai mal. Fica feio na fita. Fica feio pra caramba, porque o teu filho olha pra mim e pensa assim: porra, meu pai é um dinossauro. Entende? Pô, isso é pré-histórico. Cadê essas pessoas? E nem vai muito longe não. Gente, pessoas que há 10 anos atrás, até dentro da igreja, faziam o maior sucesso. A glória desse mundo é passageira. Qual é o tesouro que não passa? É o mais precioso, aquele que ninguém pode tirar de você, o seu amigo mais fiel, o seu protetor mais poderoso, aquele que você canta para ele entrar na sua casa. Pode entrar, Senhor Jesus, mas que um dia vai virar para você e vai dizer para você: um dia você cantou dizendo para entrar na sua casa, e ele vai abrir a porta e vai dizer: agora você entra na minha. Troco tudo por esse tesouro. Tudo. Um dia eu vi um rapaz que estudou teologia católica, que odeia cristãos, foi fazer teologia católica. E aí ele resolveu se posicionar e ele disse: não tem como a gente tirar isso deles. A gente precisa matar essas pessoas. Porque essa ideia, esse Cristo, essa ideia de Deus não é algo que eles têm, é o que eles são. Eles são isso, não tem como separar. Nós somos isso, nós somos de Deus. Deus está conosco, nós nos tornamos um com Ele. E isso é a nossa salvação, e isso eu e você a gente não pode perder. Assim nós vamos prosperar em nossos caminhos. O que esse indivíduo malignamente entendeu, tem muito cristão que não entendeu. Não é algo que a gente faz, é algo que a gente é. É o que você é que faz você prosperar nos seus caminhos. Porque não adianta, tem muita gente que por sorte ficou rico, e por ser quem é ficou pobre de novo. Entendeu? Pessoa ganhou dinheiro para ela viver tranquila o resto da vida e morreu na miséria, porque não tem a ver com o que você faz ou com o que você tem, tem a ver com quem você é. Às vezes uma pessoa não tem nada, se tira tudo dela, deixa ela na miséria, mas por causa de quem ela é, ela recupera tudo outra vez e até mais. Deixe que Deus faça de você esta pessoa irresistível. Não foi assim que disse aqui, no versículo 5? Ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Você será uma pessoa irresistível se você permitir que o Espírito Santo governe a sua vida, que você seja todo de Deus. Assim prosperarás em seus caminhos, serás bem sucedido. E a palavra de Deus nos revela um caminho para a gente ser bem sucedido em tudo que nós fizermos. Que caminho é esse? Seja forte, seja corajoso, não desista, não desanime. Pare com essa besteira de que a vida deu errada para você. A vida deu errada porque a gente pôs o selo de que deu errado nela. A vida não acabou. A vida não acabou. E enquanto não acabou, irmão, não deu errado. Em vez de você pôr o selo lá, vida errada, vida fracassada, não, vira a página e põe outro selo: vida nova em Cristo nosso Senhor. Seja forte, seja corajoso. Talvez a melhor coisa que a gente possa fazer hoje é bater no peito e dizer: até hoje eu fui um fraco, mas em nome de meu Deus eu me fortaleço, pela graça de Deus eu me levanto. Eu não tenho mais nada a perder. Por que então que eu não vou enfrentar com coragem esses desafios que me sufocaram? Eu enfrentarei um de cada vez. Diz aqui o Padre Jonas:
Deus, quando criou você, tinha um propósito definido para a sua vida. Você acredita nessa palavra? Então, para a gente rezar, eu termino aqui dizendo: quando se trata do plano de Deus em nossa vida, nós devemos permanecer firmes sem jamais esmorecer. Não desista do bem. Não desista de fazer o certo porque tem gente agindo errado contra você. Não desista das pessoas porque você topa com gente que está seduzida pela maldade, pela ruindade no meio do caminho. Tem muita gente boa, tem muita gente tentando acertar. Não desista da sua família porque você perdeu o encanto, porque os muitos cansaços te abateram, porque você sente que fracassou ou fracassaram com você, porque mentiram, porque não honraram a promessa que te fizeram. Honre você. Seja corajoso. Aguenta firme até o fim, sem jamais esmorecer. Põe as mãos sobre o seu peito, feche os seus olhos um pouquinho. A tentação mais comum e o caminho para o fracasso é você deixar de perseverar. Você quer fracassar? Desista. Como é que o demônio tenta a gente todos os dias, a todos nós? Tem tentações que são diferentes de pessoa para pessoa, mas tem uma tentação que ela é comum para todos nós. Ele tenta para você desistir, para você desanimar. Nas coisas de Deus, ninguém persevera sem oração. Você precisa voltar a rezar, porque nas coisas de Deus ninguém aguenta sem rezar. Mas mesmo na oração a gente precisa ficar firme, porque nós começamos a orar por uma situação, dia, semana, mês, nós não vemos resultado, então nós desanimamos. Isso é um vício pernicioso de começar as coisas, de não acabar. Um vício que acaba com a gente, que destrói a nossa autoestima, que cria sentimento de incapacidade, que nos habitua a fugir das dificuldades, que alimenta a preguiça, que nos amarra no desânimo. Quem se habituou a começar e a não terminar, se habituou a fracassar. E o fracasso na oração não é você não ser atendido, mas você desistir, você desanimar por não ver sinais e abandonar a oração antes que Deus responda. Retome a sua vida de oração, diga: Senhor, derrama sobre mim teu Espírito Santo, para que eu possa ficar firme na oração até que esta situação encontre seu desenlace, porque eu creio que a resposta de Deus virá e não falhará. Eu creio, Senhor, que muita graça espera por mim nesse dia de hoje, se eu for forte, se eu for corajoso, se eu não me desviar da sua palavra e, sobretudo, se eu perseverar na minha amizade contigo pela força da oração. Vem, Espírito Santo de Deus, e sela este momento de graça em nós. Nós te suplicamos.